Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nesse 10º domingo do tempo comum, nós somos convidados a perceber a nossa relação com Deus como uma relação de filhos. E nesta relação de filhos, nós somos também convidados a refletir nesta relação a nossa resposta, que Deus trava conosco esta sempre pergunta: onde estás? O Senhor foi nos buscar no nosso pecado. O Senhor nos resgatou dos nossos pecados. O Senhor nos santificou dos nossos pecados. E o Senhor ainda mais nos deu a possibilidade, a graça de sermos seus filhos. Tudo isto aconteceu no dia do nosso batismo. Daí a importância de percebermos na nossa relação com Deus, de que essa relação passa pela vivência do nosso batismo. Pelo batismo, nós somos os filhos de Deus. Do que nós esperamos dos filhos de Deus? Esperamos que os filhos vivam aquilo que o Pai quer que eles vivam. Esperamos que os filhos conheçam a vontade do Pai e façam essa vontade se tornar concreta em suas próprias vidas. Que os filhos possam ter uma experiência entre eles, aquela que Deus tem na própria Trindade, a experiência do próprio amor. Não é à toa que no dia do nosso batismo, Deus nos deu a possibilidade de termos a fé, a esperança e o amor. A nossa fé precisa ser uma fé que nos ajuda a interpretar e a discernir a nossa realidade e fazer aquilo que a nossa fé nos indica pela própria ação do Espírito de Deus. É pela fé que nós então abrimos o nosso coração à possibilidade de esperarmos, isto é, vivermos a virtude da esperança de que as promessas de Deus aconteçam na nossa própria vida em particular. E dessa própria esperança no Deus vivo, nós vivamos esta capacidade de amar. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, percebemos que o primeiro casal comete um ato de desobediência. Não fazem a vontade de Deus. Buscam fazer a sua própria vontade, que seria ter o conhecimento de tudo. A onisciência é algo exclusivo de Deus. O homem, por mais que se esforce e estude, não terá capacidade de conhecer tudo, nem o bem nem o mal. Daí essa pretensão humana que se materializou nesta vontade divergente da vontade de Deus, causou a dimensão do pecado e, como consequência, a própria morte. O próprio Deus que olha a sua criação e pergunta para nós: onde você está? Muitos de nós, sendo filhos, nos escondemos de Deus. Nos escondemos de Deus quando nós pecamos, quando nós negamos a ação do Espírito em nós, quando nós não vivemos o nosso batismo. É como se nós procurássemos uma outra coisa, mas Deus procura pelos seus filhos. Onde você está? Podemos, como primeiro casal, dar algumas alegativas. Estou fazendo isso por conta de alguém, porque é isto que vemos na estrutura do texto. Adão não assume o seu erro e culpa a mulher. A mulher também não assume o seu erro e culpa a serpente. Mas a pergunta fica: onde estás? É importante também, quando nós olhamos na segunda leitura
hoje de Coríntios, Paulo que tenta, de uma certa forma, responder a esta pergunta de Deus. A resposta de Paulo se dá pela vida espiritual. Como vocês bem sabem, Paulo usa muito esses termos, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal, na próprio pensamento de Paulo, é o homem que não vive o seu batismo, é o homem que vive segundo os seus instintos, é o homem que está preso aos seus pecados, é o homem que segue o seu orgulho, a sua soberba e o seu egoísmo. A consequência dos atos desse tipo de pessoa é o afastamento de Deus. Mas Paulo fala do homem espiritual, do homem que foi redimido, do homem que vive o seu batismo, do homem que busca a santidade, do homem que busca a virtude, da pessoa que busca responder ao chamado de Deus. A via espiritual, a via das virtudes, é uma via que passa por desafios e provações e que, segundo Paulo, na própria leitura, vai dizer que isto, ou seja, estas provações, nem sequer se assemelham àquilo que teremos em Deus. E diz ainda, o homem externo, ou o homem carnal, este tipo de pessoa, ela se esvai. Mas o homem espiritual, o homem do interior, ele surge, ele cresce, ele é fortalecido pela própria graça de Deus. Quanto mais dóceis formos à graça de Deus, mais a ação da graça agirá em nós, mais pela fé descobriremos a vontade de Deus, por amor iremos fazer a vontade de Deus. Não é à toa que no último versículo hoje do próprio Evangelho, Jesus diz assim: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A nova família de Jesus não é uma família sanguínea, igual nós temos nos nossos laços. A família de Deus é uma família que tem laços espirituais. E para termos os laços espirituais, a chave de entrada para esta nova relação e participação na família de Deus se dá quando nós buscamos fazer a vontade de Deus. Muitos de nós temos dificuldades em fazer a vontade de Deus, porque a nossa vontade, muitas vezes, ela se torna imperativa em nós. E muitas vezes nós queremos coisas que Deus não quer para nós. Quantas pessoas saem da igreja e voltam para a igreja? Quantas pessoas perdem aquele ritmo de oração e voltam porque não conseguem aquilo que querem e que pedem a Deus e que querem porque querem. Mas Deus, sabendo de tudo, manifesta a sua vontade na nossa vida. Só pela fé conseguimos enxergar. Só pela fé vamos descobrir esta vontade. E é através do amor que nós vamos fazer a vontade de Deus e participarmos desta família que Deus constitui e constrói conosco. E que o nosso nascimento para esta família é justamente o dia em que fomos batizados. Meus irmãos e minhas irmãs, é necessário voltar ao nosso batismo. É necessário assumir o nosso batismo. É necessário viver o nosso batismo com aquela santidade que recebemos do batismo. E a santidade do batismo é justamente essa experiência que fazemos nas nossas coisas cotidianas. Quando nós buscamos a santidade, a nossa família fica santa. Quando nós buscamos santidade, nós santificamos o nosso trabalho. Quando nós buscamos a santidade, nós santificamos as nossas relações entre si.
quando nós buscamos a santidade, fazemos a vontade de Deus. Vamos pedir nesta Eucaristia de hoje, diante daquilo que se revela para nós, assumir o nosso batismo, viver a dimensão do batismo todos os dias. E nessa experiência do batismo diário, estejamos sempre atentos ao que Jesus nos diz hoje. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.